Boa tarde. Boa tarde a todos. Começando mais uma live. Vamos então convidar o Dr. Cláudio. Dr. Cláudio está entrando. Olá. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo e contigo? Tudo bem. Esperar mais um pouquinho, o pessoal está entrando. Aumentar o nosso público aqui para um assunto tão importante que vamos conversar hoje. Esse assunto é importante mesmo. Assunto urológico é sempre importante, né, Cláudio? Óbvio e ululante. É isso aí. Bom, Cláudio, eu vou começar te apresentando um pouquinho, então. Mas eu preciso começar essa apresentação com uma provocação, senão não seria nós dois juntos numa live. E eu preciso, certo. Né? Eu preciso dizer, então, que o Dr. Cláudio Telê, que é o nosso urologista... Tem a volta depois, tem a volta. Tudo bem, estou preparada, tudo certo. Então, o Cláudio, além de ser um grande amigo, um super colega de trabalho, e desde muito pequena eu cresci apreciando, né, a capacidade profissional do Cláudio, mesmo sem entender muito o que ele fazia, lendo journals e artigos científicos na beira da praia. Mas hoje, então, eu vejo que tudo isso contribuiu para o médico exemplar e profissional que ele é. Mas eu queria dizer, Cláudio, que quem trabalha com as mãos é um artesão, quem trabalha com o coração é um artista, quem trabalha com o cérebro é um cientista, e quem tem tudo isso junto é um ginecologista. Então, como é que tu te tornou um urologista sendo assim, Cláudio? É que o meu sonho sempre foi ser médico. Então, eu pensei, não vou fazer gineco, que é uma coisa paramédica, nem outras especialidades. Médico sou eu. Tá bem. Então tá, brincadeiras à parte, agora o nosso pessoal aí já está entrando. Vamos conversar um pouquinho hoje, então, sobre o que fazer se ele não tiver espermatozoides. Então, vamos começar assim. E se ele não tiver espermatozoides, Cláudio, o que podemos fazer? Olha, é muito simples, não é? Quem não tem espermatozoide no ejaculado não significa que não vai ter esses gametas em outros locais. Então, hoje, mais de 70% das pessoas que não têm espermatozoide no ejaculado vão ser pais. Pouquíssimos homens hoje não terão prole. Então, é fácil, é só diagnosticar. E a gente tem, todo mundo tem sucesso, particularmente nós aqui temos teses feitas por várias pessoas com dados nossos, então não é difícil, é só ter treinamento, particularmente com a microcirurgia e resolver esses casos. Perfeito. Queria que tu explicasse um pouquinho qual é a diferença da biópsia de testículo. Então, assim, a gente atende um paciente no consultório que traz um espermograma com ausência de espermatozoides. Então, a gente entende, explicando um pouquinho para o público que é mais leigo, que não ter espermatozoides num espermograma quer dizer que não saiu espermatozoides naquele ejaculado. E esse paciente muitas vezes vai ser encaminhado para um exame que se chama biópsia de testículo, um citopatológico do testículo, para a gente tentar entender se existe a possibilidade de encontrar espermatozoides. Então, eu queria que tu explicasse qual é a diferença desse exame para um procedimento que depois é feito no momento de uma fertilização in vitro, uma PESA, uma TESA. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Bom, isso é bem interessante e tu chegaste num ponto que é crucial e que os pacientes, os casais devem entender bem isso. Quando a pessoa não tem espermatozoide no ejaculado, esse ejaculado pode estar migrando para outro local, por exemplo, para a bexiga, não é? Ou esse indivíduo tem uma ejaculação sem espermatozoide porque o testículo não funciona bem. E o testículo, na produção de espermatozoides, ele é heterogêneo. Então, a pessoa não vai fazer uma simples biópsia, sim o citopatológico em, no mínimo, 6 pontos.
porque ele pode ter espermatozoides numa área X e depois em todas as outras não. Então, nós temos que diagnosticar se existe a possibilidade de localizar o sítio ideal, se no futuro ele precisa captar esses gametas para fazer fertilização. Mas antes disso, tem também a diferenciação tem que fazer um diagnóstico primeiro se é obstrutivo ou se é não obstrutivo. As diferenças são cruciais, não é? Cláudio, e por que algumas vezes a gente recebe um citopatológico de testículo com ausência de espermatozoides e mesmo assim a gente dá para esse casal uma probabilidade de depois num procedimento de fertilização encontrar espermatozoides? Porque dependendo, quando ele faz o citopatológico, ele pode estar exibindo uma parada de maturação. Por exemplo, ele pode ter espermatogônia, espermatócito primário, espermatócito secundário e ter espermátide. Esse indivíduo de espermátide para espermatozoide, existem tratamentos que às vezes vão maturar para espermatozoide. E outra coisa, quando o indivíduo faz o CP em 6 pontos, nós, se fizermos uma tese ou uma microtese, nós vamos ter acesso a muitos locais, muitos mais do que quando ele fez o CP, e daí nós vamos ter espermatozoides. Ou então, ele acatou a ideia de fazer um tratamento empírico e vai maturar de espermátide para espermatozoide. Qual é a probabilidade de encontrar espermatozoide nesses casos? Bom, nos pacientes com obstrução é altíssimo, mais de 95%. Agora, dependendo do estilo de vida. Agora, se o indivíduo tem uma azospermia não obstrutiva, ele pode que ele tenha o testículo menor do que 10 ml e o testículo tem uma consistência ruim, ou seja, o nosso parâmetro é a região tenar contraída, não é? Esse é o normal. E se ele não tem isso, bom, 20% dessas pessoas a 30% que tem FSH elevado, inibina baixa, então 20% e 25% é que vão ter espermatozoides. Perfeito. Mas em regra geral, dos azospérmicos todos, mais de 70% vão ter espermatozoides e vão ser pais. Ótimo. Número super animador. Muito animador. Tu falou agora em qualidade de vida. Acho que esse é um ponto super importante para conversar um pouquinho e falar o quanto a qualidade de vida, o quanto bons hábitos podem influenciar positivamente e negativamente para a qualidade dos espermatozoides. É verdade. Hoje se conhece muito isso e vocês todos conhecem quando o paciente... o casal vai ao médico, começa geralmente pela esposa, e o ginecologista solicita um espermograma e vem ausência de espermatozoide. Isso dá uma angústia, dá um temor e leva 100% deles à depressão, dependendo da estrutura que ele tem, etc. Mas a ausência de espermatozoide no ejaculado não significa que não vai ter chance de ser pai. Então, nós temos, por exemplo, nas obstruções, nós temos a queda de altura com compressão do deferente, nós temos a vasectomia, que é uma iatrogenia planejada e que é reversível, na maioria dos casos, com menos de 10 anos. Nós temos a iatrogenia, que é o indivíduo que se submeteu a cirurgias, particularmente herniorrafia ou cirurgia exploratória por um abdômen agudo. Nós temos as agressões por arma branca, arma de fogo, que são todas elas obstrutivas. E todas essas, por exemplo, o indivíduo foi alvejado no hemiscroto esquerdo e daí comprometeu o testículo e o epidídimo, e do outro lado ele perdeu o deferente. Então a gente coloca os dois testículos do mesmo lado e sutura, aproveita um deferente que é bom
com o outro, é uma coisa fácil de resolver. As pessoas que foram vítimas de acidentes e foram grandes queimados, não é? Que tem um epidídimo, um testículo comprometido, mas o deferente bom. Nós vamos usar o deferente contralateral para usar na compensação. Os traumas hoje, por exemplo, por exercícios e atividades atléticas aí mais comprometedoras, com bicicletas, com automóveis de alta velocidade, fraturas de bacia, todas essas pessoas, restando algum segmento de deferente ou epidídimo, ou meio testículo, nós podemos resgatar esses pacientes que são obstrutivos. E a outra obstrução que a gente tem, que é bastante comum, é quando o indivíduo tem infecções recorrentes, ou por ter imunidade baixa, ou por ter HIV positivo, ou por ser diabético que não controla, que forma uma fibrose ao redor dessas estruturas, maiormente o deferente, não é? E isso nós podemos corrigir. Uma coisa que a gente não pode corrigir no grande queimado, ou na pessoa que foi operada e se usou muito cautério nessas estruturas, é que quem conduz o espermatozoide do epidídimo até a vesícula seminal para ser ejaculado são cílios. Ele não nada, ele não se move sozinho do testículo até a vesícula seminal. Daí a ablação funcional desses cílios determina a ausência de espermatozoide no ejaculado, e isso aí até hoje não tem cura. Daí tem que ser captado o testículo para ele ser pai. Perfeito. Existe alguma receita de bolo, digamos assim, de forma geral, que a gente possa falar de vitaminas, antioxidantes, que é um assunto que se fala muito hoje, alguma questão alimentar, alguma coisa que a gente possa falar que, de forma geral, vai ajudar positivamente na quantidade e na qualidade dos espermatozoides? Isso depende muito do estilo de vida, né? Se a pessoa for sedentária, tiver apneia do sono e toma álcool destilado com frequência, usa drogas recreativas com frequência, daí não adianta vitamina alguma. O estilo de vida, a Organização Mundial da Saúde, o EUA e o IEU, eles preconizam assim: tu queres ser pai, tá? Então tu vais parar de fumar, que é um dos fatores assim bem pertinentes no que negativamente, né, para a espermatogênese. Uhum. O uso da maconha também é uma tristeza. Todo mundo está usando maconha para se sentir mais feliz e depois não vai ser pai. E uma coisa que tangencia assim o bom senso são os adolescentes, 12, 13, 14, 15 anos, que usam andrógenos para exagerar a musculatura. Isso aí bloqueia o eixo hipotálamo hipofisário gonadal. São casos muito complexos e difíceis de tratamento. Agora, o indivíduo que tem um estilo de vida adequado e que não é sedentário e que o IMC não é acima de 29, ele pode tomar vitamina B12, que não faz mal, ele pode tomar vitamina C. Então, são complexos vitamínicos que vão ajudar alguma coisa. Eles não são imprescindíveis, não é? Não fazem milagre, né, Cláudio? Não é a vitamina. Não. O milagre aqui que existe é o manejo do estilo de vida. Uhum. A prevenção da infertilidade começa na adolescência, não é? Então, o sujeito que copia do pai ou do tio e que faz sauna todos os fins de semana, pronto. O escroto existe, um tecido frouxo, para afastar o testículo do corpo, para que o testículo tenha uma temperatura 1,2 centígrados abaixo da nossa temperatura corporal. Se ele for fazer sauna um dia sim, um dia não, esse testículo vai se comprometer de maneira bem severa. Vai esquentando.
O escroto, ele é assim para ou aproximar do corpo para manter isso, ou então afastar quando é quente. Então, tem gente que vai para a banheira e fica vendo televisão, fica lendo 1 hora, 1 hora e meia, ele está comprometendo o testículo. O outro fenômeno odierno é que o indivíduo carrega o telefone celular no bolso da frente, o bolso anterior, ou ele vai viajar e põe o notebook no colo, no avião, assim, para trabalhar. Não é o calor, são as ondas emanadas por essas sofisticadas, entre aspas, máquinas, que estão deteriorando a espermatogênese. Isso é muito pouco falado, né, Cláudio? Se a gente for pensar, quantos homens carregam o celular no bolso da frente e não sabem o mal que isso pode estar causando? Pois é, tem já a gente propondo em outro país aí, não vou mencionar o nome, que seja escrito no telefone, assim como é nas carteiras de cigarro, assim, você sabia que fumando terá impotência? E no notebook também. Você sabia que trabalhando com ele no colo, carregando, enfim, o celular, para fazer um alerta? Exato, difundir essa informação. Claro, porque eu acho que é muito fácil a gente falar de droga recreativa, do consumo excessivo de álcool, da obesidade, como fatores evidentes de que vão trazer prejuízos. E às vezes essas coisas do dia a dia que os pacientes não sabem, não fazem por mal e fazem sem ter noção do quanto isso pode estar sendo prejudicial. E tem outro detalhe bem relevante que ainda se vê, e a gente sempre pensa que nesses últimos 30 anos isso já ia ser corrigido. As crianças que nascem com criptorquidia, elas devem ser operadas até 1 ano de idade no máximo. E olha quantos pacientes a gente vê com nível bom social e tal, e que foram operados com 4 anos, porque, não, isso não é preciso agora. Vai descer. Vai descer. Então, a criptorquidia é uma das situações nefastas não tratadas até o momento adequado, né? Perfeito. Apareceu uma pergunta aqui, Cláudio, que eu acho que infelizmente é uma situação comum, corriqueira nos nossos consultórios, que são pacientes que têm um bom estilo de vida. O paciente não bebe, não faz exercício, não é obeso, já teve um filho e agora apresenta uma infertilidade secundária com uma qualidade seminal muito ruim. Tem como a gente, assim, de forma bem geral, tentar entender o que em alguns pacientes vai causar essa piora dos espermatozoides sem ter uma causa evidente de padrão de qualidade de vida? A gente vai encontrar, eu tenho certeza absoluta. As pessoas, por exemplo, que trabalham com raio-x ou com controle de instrumentais que são corrigidos, averiguados com raio-x, as pessoas que fazem a pesquisa de armas no indivíduo que está vai ingressar no avião, as pessoas não dão valor para isso. Isso é uma das causas que piora e leva à oligospermia ou à azospermia. Outra coisa são infecções. Então, a pessoa foi casada, teve filhos, daí se separou e quer ter prole novamente, vai ver azospérmico. É que os homens são muito promíscuos nessas fases intermediárias, não é? E também eles já têm filhos e não estão muito interessados e tal. Depois conhecem alguém que quer parceira nova, que quer ser mãe. Então, essas infecções, olha como está aumentando o índice de indivíduos com Lewis, não é? Com sífilis. Sífilis. É uma coisa que parecia controlada há um tempo atrás. Controlada. Né? Não é absolutamente, não é? E classes média altas, né? Não é uma doença que a gente pensa que é só de classe baixa, pelo contrário. Não. É classe alta que a gente vê no consultório. Então, o pessoal ele é muito promíscuo e arrisca demais. Depois se arrepende, não é? Então, isso são algumas questões.
A outra questão é que o indivíduo era atleta, né? E hoje ele é sedentário, tem mais compromisso, tem muitas reuniões, o trabalho é muito exaustivo, então ele começa a aumentar o peso e sobe a leptina, que é essa gordura que é nociva para que complica a espermatogênese. Então, as pessoas não estão, nesse momento, interessadas e nem preocupadas como estavam um tempo passado, e agora se largam assim, né? Isso aí é muito ruim. Nessas pessoas que tiveram obstrução, tem gente que teve prostatite e que daí teve uma fibrose acometendo as vesículas, a saída da vesícula seminal, que a saída da vesícula seminal é dentro da próstata, não é? E tem, então, são situações assim, não é? Então, tu vais encontrar uma causa, não existe uma obstrução que veio do além, assim, não tem. Tem alguma coisa assim. E até foi uma pergunta que surgiu, essas infecções, elas podem ser assintomáticas? Mas, lógico, se até a gente faz assim, quando o indivíduo vai fazer uma revisão e diz, olha, estou azospérmico, a gente faz um toque retal, não obstante a pessoa ser jovem, e colhe secreção e olha no microscópio no momento. Se tiver mais do que 20 piócitos, essa pessoa tem um foco séptico. E se no ejaculado tem, às vezes no ejaculado não tem nada. Porque quando a gente espreme a próstata, a gente está tocando nela perifericamente e daí tu comprimes um pouco e vaza, então, pelo meato uretral, essa secreção. Então, as infecções, elas devem ser pesquisadas. O ejaculado, mais de 1 milhão de célula redonda peroxidase positiva, e pela secreção prostática também. E elas, a maioria são assintomáticas. Perfeito. Cláudio, eu queria que tu conversasse um pouquinho também sobre a influência desses espermatozoides, sejam eles coletados no testículo, no epidídimo, ou até mesmo no ejaculado, mas com uma quantidade muito baixa, quando a gente tem uma oligospermia severa. A consequência desses espermatozoides para a prole, o que a gente pode esperar disso? Se isso é uma preocupação ou não, ou no momento em que nós temos espermatozoides, o problema está resolvido e a fertilização in vitro deverá ser a solução dos problemas desse casal? Olha, essa pergunta, ela veio a calhar aqui, porque, olha só, o indivíduo que tem espermatozoide no ejaculado e tem fragmentação acima de 20, 30, 40%, é inconveniente ele tentar a gravidez nesse momento. Alguma coisa está se passando, ou esse sujeito dorme menos do que 7 horas, ou ele então ronca e tem apneia do sono, ou ele então bebe, ou ele está muito estressado, alguma coisa ele tem. E se tu apanhares o espermatozoide diretamente do testículo, tu vai ter uma garantia a mais de ter um espermatozoide mais rígido. Por isso que a gente pede sempre a fragmentação do DNA. Alguma coisa está acontecendo com esse indivíduo, não é? Então, se tu pega alguém que tem 70%, 60% de fragmentação do DNA, tu vais te candidatar com a tua paciente, eventualmente ela ter um abortamento espontâneo bem precoce na gravidez, pode ter outras alterações deletérias também para o feto. Então, esse exame no ejaculado, mesmo que seja o líquido astenospermico, a fragmentação, ele é praticamente uma obrigação nos protocolos hoje, né? E daí tu vais tratar esse indivíduo para que ele se candidate a uma gravidez sem maiores problemas. E a gente pode esperar mais embriões aneuploides oriundos desses espermatozoides? Mais embriões com alteração cromossômica? Isso é uma controvérsia que está surgindo agora, mas em alguns centros, e tem que prestar atenção, foram encontrados mais aneuploidia, e em outros um pouco menos. Então, faltam estudos assim com um número bem significativo de pacientes para a gente afirmar perentoriamente isso. Mas que alguma coisa
pode acontecer e não vale a pena correr esse risco, não é? Vale a pena. Cláudia, outra pergunta. Um paciente que é exospérmico foi para um procedimento, se encontrou espermatozoides no epidídimo no testículo, fez um tratamento, fez uma fertilização, não engravidou, mas ficou com espermatozoides congelados desse procedimento. Para um novo tratamento, tu recomenda uma nova abordagem do testículo ou do epidídimo, pensando que a gente poderia melhorar o que nós conversamos até aqui de qualidade de vida, de vitaminas, eventualmente algum tratamento, ou aqueles espermatozoides congelados deveriam ser suficientes para uma nova tentativa? Quando que se determina a necessidade de uma nova abordagem? Se a esposa dele, se a idade da esposa dele for conveniente, e ele tiver um IMC acima aí de 27, 28, e ele não conseguiu baixar o peso, se ele continua sedentário, se ele tem apneia do sono, se ele está estressado, se ele está deprimido, vale a pena ele esperar um pouco mais. Isso se a idade feminina permite. E daí, até às vezes, a avaliação psicossomática aí, não é? A terapia comportamental, behaviorista, vale a pena para ele não ter um novo abortamento, um insucesso. Agora, se a esposa está numa idade assim periclitante aí, daí tem que tentar assim mesmo, porque as pessoas sempre... O homem mente muito, não é? Mulher também, mas eu estou falando nesse caso. Mas homem mais. Nós temos que nós temos que ter competência para que essas pessoas acreditem na ciência, e nós temos que fazer... Por exemplo, perguntei há poucos dias atrás, vem cá, tu paraste de fumar? Parei. E daí a esposa dele disse assim, parou o quê? Mas disse braba, não é? Então, porque eu uso assim, argumentos pesados. Tu gostaria de ter um filho que vai ao colégio e não aprende? Tu gostaria de chegar em casa, abrir a porta e vem o teu filhinho assim, caminhando de quatro, porque não fica de pé e querer, pai, pai? Tu gostaria de ter um filho que não escuta bem? Gostaria de ter um filho que não enxerga bem? Daí tem gente que chora ali. Daí, às vezes, a gente escuta, pô, esse cara aí é mau mesmo, ele quer trucidar a gente. Mas eu acho que é uma obrigação ética nossa a gente fazer esse pessoal acreditar que nós podemos melhorar sobremaneira uma gravidez, melhorar a qualidade do feto, etc. Que é a pergunta que surgiu agora, né? Um espermograma com espermatozoides, um número pequeno, uma oligospermia importante, mas embriões que não se desenvolvem. Então é mais ou menos isso, né? A gente pensar o quanto tudo isso essas melhoras podem... Eu já dispensei paciente, não é, com curso superior, gente bem diferenciada, que não para de usar cocaína e não para de usar finasterida, que ele não quer ficar calvo, não é? Isso aí é um crime, né? E eu uso um linguajar, não sei se isso é o mais correto, mas o sujeito que está usando finasterida para calvície, evitar calvície, ele pode ter se for masculino, ele pode ter um bebê com hipospádia, ou seja, vai urinar por baixo do pênis, e vai ter o pênis torto para baixo, vai ter outras complicações. E a cocaína nem se fala. Olha o comportamento da prole das pessoas que estão usando cocaína nesse momento da concepção. Diz, olha, não vem mais aqui, quem sabe tu vai consultar um outro médico lá na tua cidade e tal, né? Não, porque lá ele achou, não, mas isso aí, hoje quem é que não usa alguma coisinha e tal? Mas nós, eticamente, temos uma obrigação com a família desse pessoal. E tem que se falar e falar a verdade, não é? A literatura está aí. Às vezes eu...
Não, eu pedi para tu falar um pouquinho sobre a maconha. Tu falando da cocaína agora, a gente atende muito usuário de maconha, e como tu disse que os pacientes mentem, né? Muitas Sim. vezes o paciente não fala isso e a gente tem alguma dificuldade, às vezes, em comprovar para o paciente o malefício no momento em que eles trazem um espermograma normal. Fugindo um pouquinho desse nosso tópico de hoje, que seria o sêmen com alteração, visto num espermograma, mas algumas vezes a gente tem usuários de drogas que te apresentam um espermograma normal. E aí Sim, vai mas convencer de que não pode mesmo assim. mas espermograma normal não significa prole normal, né? E tem artigos, eu já dei para um colega meu, artigo mostrando isso. E todo mundo conhece, pô, tem um vizinho que tem duas crianças maravilhosas, lindas, lindas, e ele usou, e a esposa também usou. Isso aí é intolerável. Uhum. E eu acho que se a gente não assumir uma atitude, pode ser um pouco cruel e tal, mas nós estamos querendo o quê? Que ele constitua uma família com prole normal, uma família que a criança vai aprender igual às demais, que possa ter um comportamento adequado. A maconha está escrito, isso foi discutido agora no último sábado aí na Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. A maconha causa dano, retarda o aprendimento das crianças. Perfeito. Cláudia, uma outra pergunta que surgiu aqui: o uso de Viagra pode trazer algum prejuízo nos pacientes que vão à fertilização ou até mesmo no espermograma? Não, absolutamente não. O Viagra e o Cialis foram inventados para o miocárdio. Eles são vasodilatadores poderosos. Eles não causam dano à prole. E nem ao paciente também. Isso aí não causa, a menos que ele esteja com algumas complicações outras cerebrais e que não pode usar vasodilatador, tal, mas não há dano fetal. Vamos conversar um pouquinho sobre não encontrar espermatozoides numa punção. Então, a gente chegou na punção com todos os tratamentos empíricos ou não que se julgou necessário, com melhora de qualidade de vida. O paciente foi para um procedimento e não se encontrou espermatozoides. E se encontrou espermátide ou outra célula Nesse caso, não redonda? se encontrou nada. Nada. Bom, então provavelmente o FSH dele era 35 e a inibina B dele menos de 20. Esse indivíduo, então, ele deve saber, antes de fazer uma microtese, que a chance é assim 3, 4, 5%. Então, esse indivíduo, até que surja medicamentos, drogas que maturem na espermatogênese, ele só tem uma alternativa que é banco de esperma, não é? E os bancos de esperma, você sabe, são hiper sofisticados, qualificados, e vocês conhecem melhor do que nós isso. Eu acho que essa informação do paciente é muito importante na tomada de decisão. Quando a gente indica um tratamento de fertilização para um casal azospérmico e a gente vai para um procedimento, ter essa ideia de número, né, de probabilidade estatística, qual é a chance de encontrar espermatozoides, ajuda para a tomada de decisão no caso de plano B. Eu acredito que é um pouco difícil para os casais, algumas vezes, já terem sêmen de reserva quando a gente está investindo numa busca de espermatozoides. Então, eu muitas vezes oriento os pacientes, olha, probabilidade, vamos discutir contigo, vai consultar contigo, qual é a probabilidade de encontrar espermatozoides? É de 50%? Então, nós vamos para um procedimento, a gente sabe que é melhor a gente usar o espermatozoide fresco, caso a gente encontre, né, e não o espermatozoide congelado. Então, a gente opta muitas vezes por já estimular essa paciente, já ter os óvulos, e caso encontre espermatozoides, que a gente já possa fazer a fertilização nesse momento. Caso não encontre, a gente acaba congelando os óvulos, então vai pensar na alternativa do banco de sêmen, do sêmen de doador. A gente tem acesso a vários bancos de sêmen. O Fertilitar, particularmente, trabalha com 2 bancos, um banco brasileiro e um banco americano. Os bancos são muito semelhantes em relação à qualidade dos espermatozoides e o casal vai escolher esse sêmen em cima de características físicas que julgar relevante e vai fazer essa escolha e vai fazer essa compra. Então, esse sêmen vai ser enviado para a clínica e a gente, então, vai fazer o tratamento de fertilização com o uso desse sêmen de doador. Mas não é uma decisão fácil para muitos casais, né, Cláudia? Às vezes tem que aceitar. Sim.
A gente tem que, tu vês, tem famílias, como vocês conhecem, vários pacientes nossos, ciganos, por exemplo, que não aceitam isso, e outras também por questões assim culturais, etc. Mas eu lembro muito bem o Anthony Thomas, que foi meu instrutor no Fellow na Cleveland Clinic. Ele dizia assim, mandava sentar e dizia, escuta, tu não vais ter o teu DNA, mas se tu não usar o banco de esperma, que estão aí com o teu acordo dos teus olhos, a tua altura, o hobby dele, etc., a tua esposa não vai vivenciar uma situação que não é um fato, é uma história, que é a gravidez. Então, ele dizia, olha, a gravidez aumenta o abdômen, daí dá náusea, depois dá isso, as mulheres se queixam, mas com felicidade. Então, ela não vai experimentar essa circunstância que dura 9 meses e vai, assim, terminar a vida dela sem ter tido essa maravilhosa experiência. Então, aí tem aquelas questões, o homem dizia, não, mas então eu não quero ter filho. Não, mas eu quero ser mãe. Mas ele tinha uma metodologia assim de dizer que a mulher vive na expectativa de um dia ver o abdômen crescendo, inchar os pés e se queixar bastante, que está gorda, e olha meus pés, olha que porcaria. Mas ela está dizendo isso com a boca nas orelhas, de alegria, bebê porque na ela está... barriga. Exatamente. É. Agora, tem pessoas muito complexas. Nós temos uma amiga anestesista em outro país aí, que tem 2 filhos, e os 2 foram através, ela não tem infertilidade, nada, através de útero de aluguel. E eu perguntei pessoalmente para ela 2 vezes, até ela se irritar, não é? E ela disse, não, eu não quero ter gravidez porque eu não quero modificar minha silhueta. Então, tem pessoas assim, isso num país lá na Oceania, né? Eu acho que as configurações familiares, elas vão se formando dependendo da demanda, né? Agora, um comentário que surgiu de que o meu marido não queria e depois que nós adotamos uma criança, ele passou a aceitar. Já tivemos lives sobre isso, falando, né, das diferentes conformações familiares, do que é ser pai, do que é ser mãe, do peso da genética nisso tudo. É claro que isso é muito individual, cada casal sabe como é que se enfrenta isso, só quem vive isso realmente sabe das dificuldades dessa aceitação, mas o que a gente vê, o retorno que nós temos, tanto de óvulo doado quanto de sêmen doado, é que as famílias se formam e pais e mães se formam exatamente da mesma forma. Então, é isso que tu estava dizendo, assim, ao ver a esposa grávida, com os sintomas todos de uma gestação, gerando essa gestação, esse bebê que é do casal, independente dessa carga genética, esse é o retorno que a gente acaba tendo. O quanto tudo isso é gratificante, mas sem dúvida é um processo de aceitação que o casal tem que passar e que às vezes leva um tempo. Não é fácil para muitos casais. Mas o Anthony Thomas sempre dizia assim, olha, o indivíduo dizia, não, mas isso não tem o meu DNA, e o meu pai era advogado, o meu pai era um cientista e tal. Daí o Thomas dizia assim, não, mas ele tem o DNA da mãe, que é uma pessoa que tu ama. Tu gosta dela ou não gosta? Ele perguntava. Claro que a resposta sempre era sim, né? Mas na frente da esposa, né? não, mas eu acho que tem que mostrar que a família é formada, pelo menos 50% do DNA é da mãe. E eles vão viver a vida toda assim, com uma criança que foi gerada dentro considerando todos os aspectos tecnológicos, médicos, com todos os cuidados, né? Porque os doadores de ejaculado, eles são varridos em todas as coisas, inclusive psiquiatricamente falando, né? Então, vale a pena. Ele enfatizava isso
e que se ele ama essa pessoa, ele estava dando uma chance para ela ser mãe e ter passado por essa experiência da gravidez. Perfeito. Perguntaram aqui se esse sêmen é comprado. Sim, então os bancos de sêmen, eles vendem esses espermatozoides. A doação, ela não pode ter caráter comercial. Então, teoricamente, os pacientes não ganham para doar, mas os pacientes compram o sêmen, sim, de um banco, é um business, né? É um comércio, sim, a gente compra esses espermatozoides, isso tem um custo. E se tem acesso a esses bancos de forma bem comercial mesmo, diferente dos óvulos, né? Que nós já tivemos também lives falando sobre isso. Mas o sêmen é um banco em que a gente acessa, a gente escolhe as características físicas e obtém a compra desses espermatozoides. Mas pelo menos os centros que eu conheço nos Estados Unidos, os doadores são remunerados. Então, aqui no Brasil é proibido, não é? Mas lá eles ganham o dinheiro tranquilamente e fazem os exames semestrais, varredura, screening, não é? Mas eles recebem. Alguns anos atrás, aí, o doador recebia $80 por doação. Por doação. É que nem outros países em relação a óvulos, né? Alguns lugares as doadoras de óvulos também recebem. No Brasil, qualquer doação ela é anônima e sem caráter comercial. Isso é o que diz a resolução brasileira. Claro que quando a gente tem acesso a bancos internacionais, possivelmente, então, esses doadores vão estar sendo remunerados de acordo com a legislação do país em questão. Uma outra pergunta que surgiu foi chance de gêmeos no tratamento. Então, isso depende muito, né? Depende muito da idade da paciente. Até vou pedir para o Cláudio falar um pouquinho sobre a idade do homem, a influência no resultado dos tratamentos, mas a idade da mulher ela é muito relevante. Isso vai ter uma relevância importante na qualidade desses embriões e, consequentemente, no número de embriões que a gente vai transferir e, consequentemente, na chance de gestação múltipla. Mas fala um pouquinho sobre a idade do homem, Cláudio. Qual é a relação com os tratamentos e resultados? Sim, mas tu diz a idade do homem para ser doador ou para ser pai? Não, para ser pai. Bom, daí sim, hoje vocês veem em todos os artigos, todas as revistas, que a partir dos 45 anos, não que seja crucial aos 45, mas é de bom alvitre a pessoa pensar na paternidade, ou se não quer ter prole agora, ou não tem parceira, ou não quer ter filho com essa parceira determinada, então ele congelar, porque a partir dos 45 anos, 1,3% já começa a ter prole com acondroplasia, algumas outras moléstias, não é? E a partir dos 60 anos, esses números assim se multiplicam. Então, os casais que vão ter filhos, digamos, como é a coisa afetiva, amorosa, bonita, né? Uma jovem de 24 anos casa com o seu patrão de 70. Olha que coisa mais linda, né? Mas eles têm que ver e têm que ler e observar que a chance de ter anomalias importantes é grande, um homem de 70 anos ser pai. E os doadores de ejaculado acima de 40 anos não são aceitos, não é? Perfeito. E lembra que eles fazem varredura familiar também, né? Vocês viram que agora, essa semana passada, surgiu esse artigo de uma pessoa que era doador e tinha esquizofrenia e ele, não sei como, escapuliu da varredura, né, para ser doador e ter esquizofrenia. Não aqui no Brasil. Cláudia, em relação ao procedimento propriamente dito, surgiu uma pergunta de como é que é a recuperação depois de uma tese ou de uma tese, quanto tempo, como é que é o procedimento, de repente, se tu puder falar um pouquinho como é que é a coleta de espermatozoides direto do testículo ou do epidídimo e como é que é a recuperação desses pacientes. A PESA, que é a punção do epidídimo, né, Percutaneous Sperm Aspiration, particularmente nessas pessoas que fizeram vasectomia e não querem reverter, porque pela chance pequena que tem, faz 20 anos que fez vasectomia, né? Então a chance vai ser 20% de sucesso, se ele tiver um estilo de vida razoável.
Então, a anestesia é local, a gente usa a mesma anestesia que se faz para arrumar um dente. E a anestesia, as pessoas sempre perguntam, mas tu vai me fazer uma injeçãozinha no testículo? Não, é no escroto, que é um tecido frouxo que dói menos do que fazer uma injeção qualquer no músculo. Então, se anestesia e se aspira do epidídimo com agulha e seringa de insulina. É inócuo isso, ele sai dali, veste a roupa e vai para o trabalho, não é? E, então, a literatura aí americana sempre diz que é conveniente fazer uma sedação para o paciente não ficar marcado com alguma coisa. Não. A gente sempre pergunta ao final que sofrimento teve, é uma coisa inócua. Agora, o indivíduo paraplégico que vai fazer PESA, esse tem que ter a presença do anestesista que fica ao lado, porque a manipulação da genitália, particularmente do escroto e dos testículos, pode produzir bradicardia e a bradicardia pode acabar com uma parada cardíaca, né? Então vai baixando, baixando e de repente... Então sempre o paraplégico, mesmo que não sinta nada, ele tem que ter a presença do anestesiologista do seu lado. Agora, quem faz TESA, que é uma aspiração, não tem incisão, é uma aspiração, testicular sperm extraction, não é? Com agulha um pouco mais robusta do testículo. Esse ele vai ter equimose no escroto, mas ele não tem dor que não possa ir para o trabalho, pegar o automóvel dele e ir embora, não é? Então, isso é a TESA. Ele é de ambulatório, alguns raramente pedem para fazer com uma pequena sedação. Agora, a TESE, que tem que fazer uma incisão pequena, 1 centímetro, no escroto e no testículo, daí a manipulação ela produz desconforto. Esse é melhor ter sedação, e esse com a sedação ele não pode dirigir e ele tem que ir para casa com um acompanhante, normalmente a esposa que está ali, né? E a microtese também é de ambulatório, tem que ter sedação, e esse tem que ficar em casa 48 horas sem deambular demais, sem fazer exercício, etc. Mas a PESA é uma coisa que demora, assim, no máximo 10 minutos, máximo. E é inócuo, assim, o procedimento é inócuo. Perfeito. Cláudia, outra pergunta muito frequente é em relação ao tempo da espermatogênese, né? De quanto em quanto tempo esses espermatozoides se renovam. Então, se a gente for aplicar mudanças de estilo de vida, de qualidade de vida ou medicações, quanto tempo a gente precisa para ter um resultado? E a outra pergunta que eu já te faço na sequência é tempo de abstinência, seja para relação sexual, então ter relação sexual todos os dias, ter relação sexual em dias alternados, e para coleta de exames. A abstinência, ela influencia no resultado? Bom, em primeiro lugar, essa tal de abstinência que vocês levam assim muito a sério, eu acho, vocês daqui uns dias vão levar alguém ao êxito letal. Tem casais que têm 3 relações sexuais no mês. E daí eles pegam a instrução, olha, abstinência 4 dias. Assim, pô, mas 4 dias eu não vou conseguir, não é? Então, o que o bom senso diz é que a gente deve simular o que o casal tem na frequência. Então, ele vai colher o ejaculado como se ele fosse ter um coito, uma atividade sexual. Então, ele vai traduzir o que esse casal faz na vida real deles. Uhum. E aí tem uma outra coisa que os pacientes se queixam, mas não querem falar para a esposa e tal, nem para o gineco, que então o gineco diz, olha, amanhã ou depois da manhã vocês vão ter que ter atividade sexual. Daí a esposa liga para ele, fulano, não te atrasa hoje, porque é hoje e tal. Daí o sujeito chega em casa e não tem ereção, porque o coito programado tem essa circunstância. A pressão. Essa pressão.
Então, tem que ter algum cuidado com isso também, porque eles se queixam muito disso, né? Então, essa programação para coleta de ejaculado tem que simular o que o casal tem na prática, não é? Uhum. Claro que se tu pegar o livro Campo Agora e olhar, diz, olha, são 3, 4 dias, tá, de abstinência. Uhum. E daí o sujeito diz, não, eu tenho 65 anos, isso aí para mim não vai servir e tal e coisa. Qual era a outra primeira pergunta? Da espermatogênese, quanto tempo para a gente ter resultado? Isso é muito importante para os tratamentos para homens. Não existe tratamento para homem menos de 90 dias. Por quê? A espermatogênese demanda 64 dias, mais 14 dias de viagem, né, do testículo, epidídimo, deferente e vesícula seminal. Então, eu vou te dar esse medicamento aqui uma semana, daí tu colhe um novo espermograma. Não adiantou nada, não é? Então, tem que dar pelo menos um tempo de 60 dias, menos nas situações de infecção. Então, se a pessoa tem 5 milhões de células redondas peroxidase positiva, daí não precisa esperar uma safra nova de espermatozoides, não é? Começa logo, porque quanto mais tempo tu tiver um foco séptico na espermatogênese, mais dano, mais efeito deletério teremos, não é? Então, tratamento, outra coisa. O que o sujeito ejacula hoje foi produzido há 60, 70 dias atrás, não é? Agora, o sujeito que teve uma perda, teve algum acidente, teve, enfim, uma coisa muito séria, não é? E daí tu pede um espermograma para ele nesse interregno, vai dar alterado. O sujeito que está com estresse exagerado, o sujeito que não está dormindo bem, o sujeito que foi mandado embora do trabalho agora, nessa época, o ejaculado vai ser muito ruim. E tu não podes, assim, te estribar nesse ruim, porque que para fazer alguma coisa. Espera, se a idade da esposa permite, mais alguns dias aí, 20, 30 dias, para ele recuperar o adrenergismo exagerado. O adrenergismo exagerado é uma das causas, comprovadamente, isso começou com animais, não é? Por exemplo, eu fiz um trabalho com drogas em ratos nos Estados Unidos. Se tu acender a luz para esses animais, assustar, não funciona nada. E também a pessoa que está estressada, acordou, será que amanhã eu consigo pagar a conta? Será que isso, aquilo? O ejaculado vai ser ruim. Então, se ele tem uma perspectiva de melhorar desse estresse, ou se ele puder fazer uma terapia behaviorista e comportamental, é uma coisa que ajuda muito, hein? Ajuda muito a espermatogênese. Bom falar isso, né? Bom saber que tem várias medidas que podem ajudar a melhorar tudo isso. E outra coisa que as pessoas não acreditam é que o exercício regular, não exaustão, a exaustão já compromete o ejaculado. As pessoas que fazem triatlon, por exemplo, correm e nadam e pedalam, essas pessoas não têm ejaculado normal porque eles vão no limite assim da exaustão, não é? Agora, a pessoa que caminha diariamente, ou se não pode caminhar, senta em cima da mesa, fica balançando as pernas 30 minutos por dia, ela ajuda a baixar as coisas adrenérgicas que atrapalham a espermatogênese. Uhum. Perfeito. Uma pergunta que surgiu aqui agora. Existe algum tratamento para ocupação do espaço perdido pela hidrocele? Eu não entendi. Espaço perdido? Existe Então, algum tratamento para ocupação do espaço perdido pela hidrocele? Não, a hidrocele é uma coisa... Tu vais tratar a hidrocele se está te atrapalhando. Ou se tu tens vontade, tu tens alguma coisa cosmética que te atrapalha, ter água no escroto. Mas ela é inócua e também operar
hoje hidrocele ou aspirar só se o paciente está com desconforto para deambular ou esteticamente, cosmeticamente, ele se sente mal. E hoje nem toda hidrocele precisa ser operada. Então, os nossos residentes têm que aprender várias coisas. Primeiro, tu podes injetar na hidrocele álcool, né? E deixar aí uns 30 minutos, que ele cria na vaginal uma irritabilidade, tu aspira o líquido e isso colaba a vaginal e a hidrocele se vai embora, não é? E tem gente que, não, eu quero operar porque eu faço sauna, e onde eu faço sauna, a gente sempre desfila para cá, para lá. Não sei se vocês têm experiência com isso, eu nunca fui em sauna, não sei como é que é isso, né? Então vocês devem saber. Estamos nos nossos últimos minutos aqui da nossa live. Quero que tu deixe a tua mensagem final, o que podemos indicar para os nossos pacientes de bom, como é que podemos cuidar dos espermatozoides. Sua última... Eu vou te dizer, eu inventei um pouco disso, mas o pai dessas coisas que eu vou te dizer agora não sou eu. O indivíduo quer ser pai, a prevenção começa na adolescência. O adolescência que começa a usar drogas e que tem atividade sexual desprotegida, e que é sedentário e que toma álcool destilado, ele está plantando o paciente que vai precisar tratamento subsequentemente. Então, o indivíduo não precisa ter milagres, ele tendo um estilo de vida rígido, assim, exercício físico, sono no mínimo 7 horas, se abster de destilados e quando for tomar fermentados moderadamente. Então, tem um exemplo no Campbell que diz assim, se tu bater em cima da tua mão com força um dia, vai inchar e vai doer. Isso significa sexta-noite tomar 14 long neck. Agora, se tu bater uma vez por dia, assim, no dorso da mão, nunca vai te acontecer nada. Então, eles preconizam assim, o adolescente copia do pai dele, então ele pode tomar uma long neck por dia, não faz mal. Ele pode tomar uma dose, um cálicezinho de vinho todos os dias. Agora, se sexta tu toma uma garrafa de vinho e mais meia de caipirinha, não sei, pronto. Tu vais precisar de ajuda no futuro, né? Perfeito. Então, o que a ética e o que a medicina que faz prospecção, primeiro um parênteses, tu chega em determinados países, tu vês um outdoor assim grande escrito. O senhor gostaria de ser pai dessa criança? Daí tem ali, eu pensei a primeira vez que era a criança para adotar, né? Uma criança bonita e tal. Se você gostaria. Então, do lado tem assim, não bebe, faça exercício, vai dormir, etc., que tu será pai de uma criança que nem essa que está aqui. Perfeito. É isso. E na dificuldade, né, consultar, individualizar casos, tentar entender exatamente o que a gente pode melhorar, seja com hábitos de vida, seja com medicamento, enfim, cada caso é um caso, né? A gente precisa cada caso é um caso. Individualizar. Uma pergunta que apareceu algumas vezes, só para não deixar sem resposta, na fertilização, a gente usa sêmen do ejaculado, sempre que houver. Aqui nós estamos falando em situações em que não existe espermatozoides no ejaculado, e aí sim, então, esses casais, esses pacientes iriam para uma punção de testículo. Cláudio, muito obrigada pela parceria. Mas eu posso fazer mais um comentário? Temos um minuto. Tem um artigo que mostra que o adolescente que bebe, ele observa o pai dele chega em casa, tira o sapato ali, primeira coisa que ele faz é o quê? Vai ali no refrigerador, pega o uísque, põe em gelo e mexe o gelo assim com o dedo. Então, a gurizadinha, assim, jovem, quando estão brincando, ficam copiando isso
dos pais, não é? Então, os pais também, pelo alcoolismo que está exuberante em muitos locais, são culpados. Por que ele não vai lá, então, e pega outra coisa, toma um pouco de água e tal? Então, Perfeito. tá. Muito obrigado por essa Obrigada. oportunidade. Até a E próxima. até a próxima. Um Obrigada por todos abraço. que nos acompanharam. Tchau, tchau. De nada. Tchau.